Muito bem, chegamos ao momento da ministração da palavra. Eu vou continuar a série é Pessoas que se encontraram com Jesus. Tem sido uma bênção esta série e a gente convida você para refletir juntamente conosco. Hoje, no Evangelho segundo Mateus, a gente vai estar meditando no capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo de número 14. 26 e 14, diz assim, o texto das Sagradas Escrituras. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregá-lo. Irmãos, meus amigos, o texto que a gente vai meditar hoje é sobre a história de um homem que teve uma das oportunidades mais extraordinárias que alguém pode ter. Se ser discípulo, se andar com Jesus, se crer em Jesus, já é um privilégio. Ser comissionado por ele para ser apóstolo é um privilégio ainda mais excelente. Judas Iscariotes foi esse cara que teve uma rica oportunidade de não só se encontrar com Jesus, mas de andar com Jesus. Andar com Jesus, pelo menos durante 3 anos e meio. E é muito interessante. Eu não vou tratar hoje das vias de fato, porque esse assunto de Judas, quando a gente vai tratar a fundo, ele é muito polêmico. Quando se refere a se era salvo ou não era salvo. É uma confusão medonha, viu? Os calvinistas dizem uma coisa, os arminianos dizem outra. E como a gente diz, é um fuá medonho. Então eu não vou tratar disso hoje. Eu vou tratar de um cara que teve a oportunidade de andar com Jesus, e ele resolveu pegar essa oportunidade e jogar no lixo. Por que eu vou tratar de um camarada que teve tanta atenção de Jesus e a atenção dos discípulos? Se você prestar atenção, Judas, durante a sua caminhada, foi o único cara dentre os discípulos que não fez bobagem. Você vê os outros discípulos, em especial Pedro, fazendo bobagens. De vez em quando Pedro estava metendo os pés pelas mãos. Você vê aquele episódio da mãe de Tiago, e ela foi lá porque era o interesse deles mesmo, sentar uma à direita, outra à esquerda, e aí você vê a resposta de Jesus. Você vê os discípulos em um dado momento discutindo quem seria o maior dentre eles, mas é interessante que você não vê o nome de Judas citado nenhum desses episódios. Você vê que Judas, ele gozava de tanta confiança que era o tesoureiro, era quem andava com a bolsa recebendo as ofertas das pessoas para a manutenção das viagens que Jesus fazia. Esse texto que nós lemos, ele é o desfecho de uma alma que entrou em eclipse, uma alma em que durante um tempo
foi iluminada, teve a oportunidade de ver as coisas mais extraordinárias que o ser humano pode ver. Ele viu os milagres de Jesus e, acima disso, ele viu e ouviu de perto todos os ensinamentos de Jesus. Como discípulo, Judas teve acesso à revelação de mistérios que as outras pessoas não tinham, porque Jesus falava ao povo em parábola, e muitas dessas parábolas só eram explicadas aos discípulos. Tem muita gente, talvez você que está me ouvindo, seja uma dessas pessoas que tem privilégios de gozar da presença de Jesus, que já se encontrou com ele, que anda na presença dele, mas que agora, nesse exato momento, está com a sua alma entrando em eclipse, entrando em colapso, sendo obscurecida pela tentação de adquirir coisas que você, na verdade, desejos que estavam contidos no seu coração, só haviam sido cobertos pelas novas experiências que você teve com Jesus. Você vê que Judas começa a revelar o que estava no seu coração após o episódio da mulher que derramou um vidro de perfume caríssimo. Tiveram 2 mulheres na cidade de Betânia que fizeram isso. Teve a pecadora que ungiu os pés de Jesus, eu já falei isso noutrora, e teve uma outra mulher também na cidade de Betânia, e é interessante isso, coincidentemente, foi também na cidade de Betânia que derramou um bálsamo. E aí, a respeito dessa segunda mulher, a Bíblia dá o valor do perfume. Era cerca de 300 denários. Um denário é equivalente a um dia de serviço de um trabalhador braçal. Então, o perfume valia 300 dias de serviço de um trabalhador braçal, ou seja, quase um ano de trabalho. A mulher pega um perfume de quase um ano de trabalho e derrama sobre a cabeça de Jesus. E nesse episódio, o texto dos evangelhos sinópticos, eles nos mostram que os discípulos entraram na revolução, mas só um dos evangelhos mostra que essa revolução, essa investida, foi encabeçada por Judas. É o texto que mostra, Judas dizendo, para que esse desperdício? Ora, a pessoa vai dar uma coisa a Jesus, e aí ele revela o coração de muita gente, né? Você viu aquelas pessoas que anteriormente tinham uma vida na sarjeta, acabada, vivia sob o vício da cachaça, das drogas, viviam caído pela rua, todo mundo chutando, todo mundo fazendo a pessoa de motejo. Ninguém se importava pelo fato da vida dele ter chegado no fundo do poço. Aí o cara conhece a Jesus, aceita Jesus, começa a ir para a igreja, muda de vida. Aí as mesmas pessoas que zombavam dele quando estava caído na rua, agora zombam dele do mesmo jeito de Judas. E aí ele diz assim, vão dar metade do que tem ao pastor. Aí, agora vai dar dinheiro ao pastor. Deve ser por isso que eu andei de pés a vida quase toda, viu? Porque eu não achei esses não. E aí você nota que esse mesmo sentimento de Judas. Judas diz, para que esse desperdício? Para que é que você está desperdiçando esse perfume? Ao invés de derramar o perfume na cabeça de Jesus, você podia vender esse perfume e a gente dá aos pobres. Quem olhasse o discurso de Judas, iria ver, rapaz, que menino crente, viu, velho? Que menino cheio de amor, gosta de ajudar os pobres, de dar esmola. Muita gente faz isso, né? E a gente diz, rapaz, não vamos contribuir com a igreja, não. É melhor a gente pegar o dízimo e desmanchar em cesta básica. As mesmas pessoas que fazem esse discurso nunca fez uma cesta básica para dar, nunca comprou nem um pão seco para dar um doido. Porque isso é só discurso, é só falácia. Quem quer fazer, faz, chega e faz e executa
a coisa que tem que fazer. Então Judas, ele disse: por que esse desperdício? Deveria ter vendido esse perfume por 300 denários, me dado aqui na minha bolsa, e a gente ia distribuir com os pobres. Aí a Bíblia revela: ele disse isso não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. Aí o coração de Judas, ele é desvencilhado diante das Escrituras, ele é desvencilhado. Na sequência, Judas sai daquele episódio e vai se encontrar com os sacerdotes, porque ele foi repreendido por Jesus. Jesus disse: deixai-a, porque ela fez para comigo uma boa ação, derramou esse perfume, me embalsamando para o meu sepultamento. Então Jesus já deixa essa palavra e Judas sai dali e vai trocar Jesus por 30 moedas de prata. Quando a gente escuta isso, eu sei que talvez você que está me ouvindo ache um ato de covardia de Judas. Rapaz, depois de andar com Jesus, trocar Jesus por 30 moedas de prata. E a gente, nessa hora, o nosso senso de justiça, ele fica assim aguçado, a gente fica com raiva de Judas, fica alguém até, como a mamãe dizia, descompõe, diz as coisas, é um covarde. E Jesus foi o mesmo até na hora da traição, quando Judas chegou com os guardas para prender Jesus. Ele chega para Jesus e diz: Rabone, e dá um beijo no rosto de Jesus. E Jesus diz: amigo, aqui vieste. Pense numa frase: amigo, aqui vieste. E ele estava traindo Jesus. Jesus sabia disso? Sabia. Só que as Escrituras diziam que alguém iria fazer isso. Poderia não propriamente ser Judas. A gente diz: mas Judas era um predestinado. Não, eu não sei. Para mim, poderia ser qualquer um deles, por causa do livre-arbítrio. E é outro assunto que eu não vou tratar aqui, porque o povo já trata esse assunto desde o século IV e não resolveram. Não vai ser eu que vou resolver agora esse assunto aqui, viu? Do livre-arbítrio ou não livre-arbítrio, certo? Então, para mim, ele tinha o livre-arbítrio, como os outros tiveram. Ele foi quem deixou o seu coração se ensoberbecer a ponto de trocar a amizade valiosa com Jesus trocar por 30 moedas de prata. Uma vez, há muitos anos, eu fui visitar uma pessoa, uma família, numa comunidade, e fui acompanhado de um presbítero. Quando eu cheguei na casa da irmã, era um clima negro, escuro. A irmã criou a família toda na igreja. E aí a esposa, a filha mais velha, se casou com um descrente. Tem gente que é teimoso assim mesmo, né? Gente que é cabeça dura. Negócio de crente casar com descrente não dá certo, só vai dar dor de cabeça. Um dia eu vou falar sobre isso bem direitinho, sobre o jugo desigual. E aí, com o tempo, a irmã tinha 2 filhos já, 2 filhos criança, bebê ainda, né? Um de 2 anos e outro mais novo. E o cara um dia chegou em casa e disse: olha, é o seguinte, eu vou lhe deixar, lhe abandonar e vou embora. Então eu cheguei lá, a irmã tinha voltado para a casa da mãe, e estava afastada da igreja há muito tempo. E aí, era aquele clima horrível. O presbítero pregou, deu a palavra, e lá vai, foi em cima, veio embaixo, para lá e para cá, e quanto mais falava, mais a pessoa chorava. E aí, quando terminou, ele disse: você quer dizer alguma coisa? Eu disse: quero. Aí eu fui, olhei para a pessoa que tinha sido abandonada e contei a minha história. Eu disse: a minha mãe construiu um patrimônio com meu pai, compraram diversas casas no centro da cidade de Apodi, e tinha gado, ele era açougueiro. Naquela época, um açougueiro era uma figura muito bem sucedida na cidade. E aí falei do patrimônio e tudo e tal. E disse: quando eu nasci, meu pai abandonou a casa, gastou tudo que a gente tinha, vendeu todas as casas, terreno, vendeu, mas gastou tudo mesmo com prostitutas. E a minha mãe ficou doente, fez uma cirurgia, o médico mandou ir morrer em casa.
E ela comigo, recém-nascido, a minha irmã de 4 anos e meu irmão de 7. Eu disse, e a minha mãe criou a gente na cozinha dos outros. Naquela época não tinha esse negócio de trabalhar na casa dos outros, ganhando salário. Ela chegava numa casa, pedia para lavar os pratos da janta, as pessoas jantavam, ela ficava, lavava os pratos e levava um prato de comida para os mais velhos e um copo de leite para fazer um mingau para mim, porque eu não mamava, nunca mamei, nem de leite eu gosto, mas gosto de tudo que tiver leite, menos do leite de coalhada. Não me ofereça coalhada nunca, que aí nós ficamos intrigados, viu? Eu não gosto não. E aí, eu disse, a minha mãe criou a gente nessa dureza, na cozinha. E muitas vezes ela dormia com sono, com fome, porque só dava comida para os mais velhos. E aí quando eu comecei a contar a minha história, eu não estou contando a fundo aqui, só por cima, eu notei que a mulher começou a enxugar as lágrimas, parou de chorar, e aí ela começou a ter pena da minha história, né? Ela viu que tinha sido mais brabo comigo do que com ela. E quando terminei, eu disse, você e eu sabemos o que é ser abandonado sem motivo. Eu não fiz nada para ser abandonado. E você está dizendo que não fez nada para ser abandonado. E quando eu terminei de fazer essa reflexão e eu vi que ela podia ouvir aquilo, aí eu perguntei, agora como é que você acha que Deus se sentiu no dia que você abandonou Ele? Porque você abandonou Jesus. Judas foi esse cara que abandonou Jesus por 30 moedas de prata. Por que você tem abandonado Jesus? Tem muita gente que está me ouvindo que deixou a igreja, que abandonou a igreja. Você sabe que essa desculpa que você usa, dizendo que foi o pastor, você sabe que é mentira. Você sabe que é mentira. Pastor não tira ninguém da igreja. Pastor pastoreia a igreja. Você sabe que a desculpa dizer que foi porque a irmã do círculo de oração olhou com cara feia para você, você sabe que isso é mentira. Seu coração foi seduzido pelas 30 moedas de prata. As mesmas 30 moedas de prata que tiraram Judas da presença de Jesus. Continua tirando muita gente. As pessoas deixam que seu coração seja seduzido por coisas efêmeras e passageiras dessa vida. E depois vive assim como você está. Cheio de amargura, cheio de angústia, com o coração vazio, porque você sabe que só a presença de Jesus, ela é capaz de preencher todas as lacunas que existem na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida, no nosso espírito. Você sabe disso. Só a presença de Jesus nos satisfaz. É capaz de nos satisfazer intensamente, profundamente e totalmente. Eu quero lhe convidar hoje a voltar para Jesus. Você precisa voltar para Jesus. O resultado de quem troca Jesus pelas 30 moedas de prata foi o suicídio de Judas. Ele saiu dali e se suicidou. Eu não estou pregando perca de salvação com isso. Porque Pedro depois disse que Judas só voltou para o seu próprio lugar. Então Judas estava num lugar que não era dele. Mas ele teve a oportunidade de se arrepender de verdade, de se converter e de ser um crente genuíno. E nessa manhã eu quero falar aos desviados, os que estão fora da igreja e os que estão desviados dentro da igreja. Aqueles que já viveram experiências com Deus e agora só vê as coisas fedendo, né? É igual ao marido quando começa a trair a mulher. Tudo em casa fede, reclama de tudo. Chega em casa, nada presta dentro de casa. Claro, ele está se prostituindo, a prostituta faz tudo que ele quer, do jeito que ele quer, a mulher não faz. Eu me refiro à perversão sexual. A mulher não faz. Aí a prostituta é mais cheirosa, né? É assim, tudo em casa fede. É assim quando o cara começa a se desviar, começa a só ver defeito na igreja.
Só vê defeito na pregação, só vê defeito nos hinos, vê defeito nos bancos, vê defeito até num parafuso, viu defeito. Não deixe que seu coração se encha desse sentimento a ponto de você trocar Jesus pelas 30 moedas de prata.